Boa noite, alunos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sétima aula. Pessoal, hoje a nossa aula não vai ser ao vivo, tá? Nós estamos gravando previamente. Eu vou deixar para a professora Glória falar um pouco mais sobre o porquê. E na aula de hoje também nós temos uma convidada muito especial. Eu já vou adicionar aqui, mas a professora também vai apresentar posteriormente. E antes de passar a aula para a professora, eu só queria deixar um único recado, um lembrete para vocês, que é sobre o prazo da Semana de Conhecimentos Gerais. Então, todos vocês já sabem aonde encontrá-la e sabem como funciona, que é uma atividade que vale nota para todas as disciplinas, e vocês têm até o dia 16/11 para realizar. Então, quem ainda não fez, não assistiu às palestras, pode correr assistir até o dia 16/11 e responder o questionário que vai estar valendo, ok? Só não deixa para a última hora, para não deixar concluir a meia-noite 59, para não dar problema. 11h59, perdão. Bom, professora, seja bem-vinda, Franciele. Fiquem à vontade. Agora o espaço é todo de vocês. Obrigada, prof. Renan. Boa noite, alunos. Boa noite, Fran. Obrigada pela presença. A Fran é a nossa convidada, tá, pessoal? A gente vai estar conversando com ela um pouquinho mais à frente, mas só queria me explicar para vocês por que a gente está gravando essa aula, tá? Como vocês sabem, a prof, né, eu sou do Conselho do CAL, né, do Conselho do Paraná, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, e na nossa região, na região da prof, que é Guarapuava, né, a cidade do Rio Bonito fica próxima, tá? Então, eu tentei adiantar a aula que seria, né, quarta-feira, com essa gravação, porque eu estou auxiliando lá na cidade de Rio Bonito, tá? Então, eu estou trabalhando um pouco lá com as pessoas, a gente está fazendo alguns mapeamentos, uns levantamentos, né? A gente está tentando ajudar da maneira que dá, tá? Eu representando o conselho e também representando, né, como cidadã, tá bom? Então, eu espero que vocês compreendam, não fiquem chateados comigo pela gravação, né? Semana que vem já vai ser aula normal, tá? Mas é só para prestar essa conta com vocês, tá? Eu estou mais em Rio Bonito do que aqui em Guarapuá. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula. Hoje a gente vai tratar, pessoal, um pouquinho sobre licitações, tá? Então, a gente vai conversar um pouco com a Fred depois sobre licitações, essas formas de trabalho, tá? Para além da arquitetura que a gente já conhece, né? Às vezes a gente se prende, né, que o arquiteto ele trabalha só em escritórios particulares, né? Só esse viés de atendimento, né, de cliente e profissional, tá? Mas a gente tem um mercado público muito enorme, tá? É um campo de oportunidade muito grande, tá? Então, por exemplo, escolas, praças, postos de saúde, equipamentos culturais, eles são contratados por licitação, tá? E cada um desses projetos, ele precisa de um arquiteto. Então, trabalhar com licitação também é garantir uma segurança contratual, reconhecimento técnico e impacto social, tá? Então, é um viés que eu gostaria que vocês conhecessem, que vocês tentassem, né, abrir a cabecinha de vocês, porque é um mercado muito, muito bacana, relativamente, né, financeiramente ele também é adequado, tá? Então, é bacana para vocês começarem a compreender esse lado do mercado também, tá? Do setor público. E um exemplo que a gente tem, dentre vários, né? Mas a gente tem o programa Minha Casa Minha Vida, entidades, tá? Então, um exemplo, né, que eu trago para vocês é esse programa, tá? O Minha Casa Minha Vida Entidades, que ele usou processos de licitação para projetos de habitação social, tá? Então, isso acabou dando visibilidade, por exemplo, para profissionais recém-formados, tá? Então, isso ele torna um pouco mais palpável, né, para arquitetos recém-formados, jovens no mercado, né? E talvez venha essa dúvida para vocês, mas a diferença, né, do Minha Casa Minha Vida entidades, por exemplo, ele é organizado a partir de entidades privadas sem fins lucrativos, tá? Então,
A gente tem outras modalidades do Minha Casa Minha Vida, né, desse programa. A gente tem o Minha Casa Minha Vida Cidades, a gente tem Minha Casa Minha Vida Rural, a gente tem as modalidades que são atreladas a bancos e construtoras, tá? Então, a gente tem esse leque dessas modalidades do Minha Casa Minha Vida, tá? Só para vocês entenderem. Então, né, vários processos, mas uma oportunidade, né, de trabalhar no setor público é a partir desse programa, tá? Trago para vocês, então, alguns exemplos, tá, de projetos executados, tá? Não vamos tratar nesse momento de qualidade urbana, qualidade de cidades, que a gente já tratou em outras aulas, tá? Agora é só para vocês entenderem os projetos. Esse projeto aqui é o projeto de Fortaleza, tá? E ele foi considerado o maior empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, entidades do Brasil, tá? Ele é o residencial Luiz Gonzaga e ele foi concluído em 2018, tá? Esse outro projeto, esse aqui é o mesmo, né, tá? Uma outra vista, mas agora a gente tem um outro projeto aqui, que é em Recife, tá? Em Recife foi inaugurado o primeiro conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, entidades, que foi esse aqui da imagem, tá? Ele foi inaugurado em 2023, então é um projeto mais recente, tá? Então, para vocês entenderem que tem cidades e estados que ainda não tiveram contato com esse projeto, né? Não tiveram possível contato com esse projeto. E um outro exemplo aqui também é em Alagoas, se eu não me engano, esse de Alagoas, tá? E é um residencial também do Minha Casa Minha Vida, tá? E também de 2023. Tá? Então, entendam que não é um projeto tão antigo. A gente ouviu falar do Minha Casa Minha Vida faz bastante tempo, né? Mas 2023 é 2 anos atrás. Então, é um projeto que anda, que está em andamento, né? Ele funciona muito bem no Brasil, tá? Então, continuando. O que é licitação? Tá? De um modo geral, a licitação é esse processo que o poder público ele usa para contratar obras, serviços, compras. Então, ele existe para garantir uma igualdade entre os concorrentes, tá? E escolhe uma proposta mais vantajosa para o interesse público, tá? Então, no caso de obras de arquitetura, isso significa que nenhum arquiteto pode ser contratado diretamente, tá? Sem seguir rigorosamente o processo legal, tá? Salvo algumas exceções muito específicas, tá? Mas, de uma maneira geral, ele é bem democrático, tá? E a gente tem a nova Lei 14.133 de 2021, que substituiu a lei anterior, que é 8.666 de 93, e essa lei ela trouxe uma modernização para esse processo. Tá? É um processo mais transparente, tá? Com maior planejamento. E uma novidade, né, dessa nova lei, né, uma atualização, é que existe a exigência de um projeto executivo completo. Tá? Então, antes da licitação, você precisa já entregar, né, no ato esse projeto completo, tá? Porque esse projeto completo executivo, ele vai auxiliar, tá, para que a obra não fique inacabada, tá? Ou também superfaturada, tá? Porque já tem a previsão de todo o projeto, né, no executivo, tá? Então, evita esses problemas que a gente já viu, que a gente sabe, que conhece, né? A gente sabe e conhece. E a gente, então, a gente tem os princípios da licitação, tá? Então, esses princípios da licitação são como se fosse o coração da licitação, tá? Então, a gente tem legalidade, que é o gestor, só que só pode fazer o que a lei permite, tá? Então, só tudo dentro da lei. Então, a gente tem interpessoalidade e isonomia. Então, todos os concorrentes têm igualdade de condição, tá? Então, todos eles concorrem com igualdade. A gente tem moralidade, então exige integridade e boa-fé, tá? Então, esse momento não é a hora do jeitinho brasileiro, tá? Existe uma maneira correta, tá? Moral de executar tudo. A gente tem publicidade, que tudo deve ser público e transparente. E a gente, então, finaliza, né, com um julgamento objetivo.
que são os critérios que precisam ser claros, sem subjetividade, tá? Então, tudo muito claro, muito aos olhos, né? De fácil entendimento. Então, nesse momento, a gente lembra, né, dos casos de licitação superfaturados do PAC, tá? Mais ou menos a partir dos anos 2010, tá? Então, muitos problemas surgiram porque não se respeitou a isonomia e os critérios técnicos dos projetos, né? E algo que essa lei nova buscou fazer, ok? Aqui o exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo das obras da Odebrecht, tá? Lembra que passava bastante no jornal? Isso aqui da Odebrecht, superfaturadas, enfim, né? Então, várias dessas obras, elas foram superfaturadas, foi um rombo, né, na economia do país. Então, esse aqui é o projeto do bondinho no Morro do Alemão, tá? Foi superfaturado. Vamos ver um outro que foi superfaturado também. A gente tem esse aqui, né, do bondinho, né, do Morro do Alemão. Do ladinho eu coloquei também o Arco Metropolitano, tá? Também teve esse superfaturamento. Em seguida, a gente tem a linha do metrô 4, a gente tem o Maracanã, a gente tem o projeto do Angra 3, a gente tem também o que a gente conhece um pouquinho mais, né? O projeto do Porto Maravilha, tá? E o do Parque Olímpico, certo? Então, são esses alguns dos projetos que a gente teve, né, com esse superfaturamento, que causou bastante dano, bastante problema, né? Enfim. Aí a gente tem algumas modalidades de licitação, né? Como é que a gente consegue participar? Quais são os tipos, né? E essa lei nova, ela simplificou essas modalidades, tá? E ela extinguiu, tipo, né? Não existe mais um convite, tá? E nem tomada de preço, tá? Para os arquitetos, então, as formas, né, mais relevantes é concurso, tá? Então, o concurso é usado para selecionar projetos arquitetônicos, né, como os concursos do IAB ou da prefeitura. Lembra dos concursos do IAB, da fala da Érica, né, a vice-presidente do IAB? Então, ela falou dos concursos, né? Os concursos já acontecem pelo IAB há muitas décadas, tá? E daí, nos concursos, né, é feito esse julgamento e o autor vencedor é contratado. Aí a gente tem também concorrência, tá, que é usada em grandes obras, como escolas e hospitais. A gente tem o pregão, tá, para serviços mais comuns. E a gente tem diálogo competitivo, tá, que é um pouco mais novo, é como se fosse uma novidade, porque ele é um pouco mais voltado a projetos inovadores, tá? Por exemplo, projetos de obras com BIM, soluções eficientes de energia, enfim. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um caso desse que é novo, que eu falei por último, né, que é o diálogo competitivo, tá? Esse é um caso voltado para o VLT de Goiânia, tá? E onde os técnicos, né, e a empresa, elas discutiram soluções antes da contratação, tá? Então, soluções de sustentabilidade, soluções de redução de emissão de carbono, tá? Então, ele tem essa pegada mais de eficiência energética, tá? Aí a gente tem os tipos de licitação, então, os critérios de julgamento, tá? Então, o que é considerado, né? Menor preço, melhor técnica, então, relação de técnica e preço, e maior desconto ou retorno econômico para o contratante, né? Então, um exemplo aqui para vocês que eu trouxe de um concurso que já vem acontecendo, né, dentro dos concursos de arquitetura, esse aqui é o projeto do concurso do Sesc Limeira, lá em São Paulo, tá? Então, ele foi vencido por um escritório jovem, tá? E ele foi julgado justamente o que, né, deu o diferencial dele foi porque foi pela qualidade arquitetônica dele e a pegada de sustentabilidade, tá? E
Ele também foi considerado que era uma obra de engenharia simples, tá? Com pavimentação, e então se usou também um critério de menor preço para esse projeto, tá? Eu trouxe mais algumas imagens dele para vocês. Aqui é a questão da implantação dele, né? Do partido deles, então ele se adapta à topografia, ele tem uma construção visual, um marco bem bacana, tá? Então ele tem esses critérios, uma articulação entre os extremos da quadra, então ele é bem bacana, é bem legal, depois vocês podem dar uma olhadinha nele. Aqui também o programa dele, né, como é toda a estrutura dele, então depois vocês dão uma olhadinha com mais calma, tá? Mas é um projeto bem legal, bem bacana, os cortes deles. Então, essa é a representação que foi para o concurso, tá, gente? Essa é parte da prancha do concurso. Então, vejam que não é nada muito diferente do que vocês já fazem na faculdade, né? Corte longitudinal, corte transversal, tá? Aqui uma renderização, enfim, tá? Então, aqui a gente vai caminhando mais para o finalzinho, tá? E o planejamento, então, e o orçamento dessa obra. Então, essa lei nova, ela exige um planejamento mais completo, tá? Antes da licitação. Então, significa que tem que ter o projeto básico, o executivo e um orçamento detalhado, tá? Então, não adianta vocês lançarem uma obra sem saber quanto que vai custar, né? E um exemplo de uma falha disso é o VLT de Cuiabá, tá? O VLT de Cuiabá, ele foi orçado sem projeto executivo, tá? Então, foi orçado às cegas, assim, jogou um valor lá, acho que vai ser tanto. Só que a obra, ela teve que ser paralisada porque acabou o dinheiro, tá? Então, não se teve dinheiro suficiente para finalizar a obra e o que sobrou lá, o que foi construído pelas metades, né, da forma informal de falar, foi um desperdício de espaço e de dinheiro público, né? Então, agora, existe, então, as planilhas que devem ser seguidas, que são as planilhas SINAP, tá? E SINAP é Sistema Nacional de Custos e Construção Civil, tá? Que é a mesma planilha usada pela Caixa, tá? Financiamento da Caixa. Então, isso dá mais transparência e evita propostas com preços exorbitantes, preços muito fora, né, da caixinha, tá? Então, sem, assim, precisar de aditivos, né? Esses aditivos são umas somas posteriores para esses projetos, né? Que a gente não gosta e não é o adequado, tá? Então, a gente também tem alguns documentos que a gente precisa, tá? Então, para participar da licitação, o arquiteto, ele tem que apresentar um montante de documentos, tá? E o principal de todos, que eu quero que vocês entendam, é a certidão de acervo técnico, tá? Ela é emitida pelo CAL, pelo conselho, é o conselho que a prof participa, né, que vos fala, que vos representa, e ele comprova uma experiência, então, desculpa, gente, uma experiência em relação a projetos, né, e a projetos semelhantes. Então, é por isso que estágios, RRT, projetos anteriores são tão importantes, tá? Porque cada um de vocês vai construir um histórico profissional, tá? Então, o escritório de pequeno porte, ele pode participar de licitações municipais se ele tiver a CAT, né, se tiver RRT e se está em dia com as obrigações fiscais. Então, muitos arquitetos, eles começam assim, tá? Atuando em prefeituras de pequenas cidades, que é o que a Fran vai falar para vocês daqui a pouquinho, tá? E a gente, então, vai para execução e fiscalização da obra, tá? Então, a gente tem essa questão, né, da fiscalização, tá? A gente tem o fiscal, a gente tem uma ordem de serviço, tá? E a gente tem, né, se acontecer alguma mudança no projeto, a gente formaliza isso. De que maneira? Com termos aditivos, pense assim, né, adição ao projeto, tá? Desde que tenha uma justificativa técnica, né? E esses aditivos, eles evitam, então, fraudes, como aquelas vistas em obras escolares, creches, que ficam inacabadas por falta de controle, de gestão. Aí a gente tem
Ai, não sei porque não veio minha imagem, gente. Tá? Vamos à imagem. Aí a gente tem a questão do BIM, tá? Então, nesse momento, a gente tem, junto com essa lei, os avanços que eles trazem, né, um incentivo ao uso do BIM, tá? Então, nesse momento, a gente vai ter também a compatibilização desses projetos, maior transparência, e tudo isso é agregado, né, através da plataforma BIM, né, um incentivo do uso do BIM. E a gente também tem a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? E, para finalizar, a gente, então, começa a entender... Opa! Foi. Que vocês, né, futuros arquitetos, vocês têm que começar a entender que, sim, logo que se formarem, vocês podem estar atuando com as licitações, tá? Desde que, tanto faz, né, de forma autônoma, através de MEI, através de empresa, através de um consórcio, tá? Então, muitos jovens profissionais, arquitetos, eles começam se unindo em grupos para concorrer a concursos, tá? De projeto. E uma forma ética e reconhecida no mercado de trabalho que funciona muito bem, tá? Então, ali, só um exemplo para vocês da imagem, é do Concurso Nacional de Ideias de Habitação de Interesse Social, tá? Que o CAL e o IAB costumam fazer, tá? Existem vários estados, vários níveis para vários tipos de projeto, tá? E outro caminho também é trabalhar em escritórios que prestam serviços para prefeituras, o que também já conta com experiência técnica para futuras licitações, tá? Então, possibilidades de experiências que vocês podem ter, tá? Passando agora, nesse finalizar aqui, e eu vou apresentar para vocês a Fran. A Fran, ela é estudante de arquitetura e urbanismo igual vocês. Deixa eu só parar minha apresentação. Ela tem experiência em licitações, tá? Uma ótima experiência. E ela vai explicar um pouquinho para vocês na prática disso, tá? Como é que ela faz, como que funciona. Quando tem alguma coisa de licitação, é ela que eu recorro, tá? Então, eu gostaria muito que vocês recebessem ela muito bem. Seja bem-vinda, Fran, e pode ficar à vontade para começar a sua apresentação, tá? Boa noite. Obrigada, Glória, pelo espaço, por esse convite. Então, eu vou falar para vocês basicamente o que a Glória falou, mas em termos mais práticos mesmo, que a gente vivencia, né, da arquitetura na gestão pública, na prática nesse setor. Então, como a Glória falou, eu sou acadêmica de arquitetura, estou no 10º período, ela é minha orientadora do TCC, e acabou que eu entrei na Câmara há mais de 6 anos, né, que eu atuo aqui na Câmara Municipal de Campina do Simão, de início como assessora do Legislativo, mais como nos processos mesmo de votações, e aí eu me tornei secretária executiva e agora atuo mais nas licitações mesmo, na elaboração desses termos de referência e nesses processos administrativos. Então, como que funciona? Aqui na Câmara, a gente elabora todos os processos, né? E depois a gente repassa, como é uma cidade pequena, toda a nossa parte técnica de pregoeiro e de agente de contratação, ele é da prefeitura, né? Eles são cedidos para nós. Então, a gente elabora toda a nossa demanda aqui, os processos, os termos de referência, e encaminha para eles para dar continuidade no processo. Então, basicamente, o que a Glória falou, né, a licitação é essa ferramenta do órgão público para compras, né, e ela garante essa transparência, esse planejamento, essa igualdade entre os participantes, esse uso responsável do dinheiro. Então, no privado, você conhece uma empresa, você contrata de forma muito mais simples, né, mas não, no órgão público a gente tem essa base legal da 14133, que ela é a atualização da 866, né? Na realidade, assim, as prefeituras ainda estão se adaptando com a 14133, porque a 866 é uma lei que ficou por muito tempo, né? Então, o processo é um pouco demorado, então a gente ainda está em adaptação. Então, as modalidades, acho que bugou ali um pouco. A gente tem a modalidade de concorrência, que é a principal modalidade para obras e serviços de engenharia e arquitetura, né?
que é a contratação dessa empresa para elaborar um projeto executivo de um prédio público. A gente tem o concurso, que a gente vê muito no curso de arquitetura e fica deslumbrado naqueles concursos, geralmente em cidades maiores, né? E geralmente espaços como museu, né? Espaços prefeitura, sedes maiores. Na realidade nossa da região. Então, a gente tem o pregão também, que é para serviços comuns, a gente geralmente faz ele para aquisição de equipamentos mesmo. O leilão, que é para venda de imóveis, veículos que estão inutilizados do município. E também o leilão, ele funciona como uma sessão, né? Se eu tenho, por exemplo, um restaurante municipal, eu posso abrir um leilão para a sessão desse espaço. E aí o diálogo competitivo é quando, igual a Glória falou, a gente chama, né, essas empresas para entender qual que é a melhor técnica, para conversar mesmo, para eles darem essa solução em conjunto com a administração, para saber qual que vai ser a melhor forma de contratar essa empresa e qual que é a melhor técnica para fazer esse serviço. Acho que bugou um pouco os slides, não sei porquê. Bom, então, além dessas licitações que a gente citou, e muito utilizado nos municípios, a gente tem a dispensa de licitação. Quando que a dispensa de licitação é usada? A gente usa a licitação quando o valor é pequeno, né? Então, ele é um projeto de licitação mais simplificado e que demanda menos tempo, mas é porque ele até 50 mil reais você pode usar essa forma de contratação. Por quê? Como processos são caros e a gente demanda dos servidores, demanda tempo, às vezes compensa para a prefeitura ou para o órgão público utilizar essa forma de contratação para agilizar o processo. Então, é normal que vocês vejam muitos processos de dispensa de licitação para contratação de projeto, né, com um valor que seja menor que 50 mil reais. Já a inegibilidade de licitação, ali a professora Glória comentou que geralmente não se contrata muito CPF, né? Geralmente é mais CNPJ, mas a inegibilidade de licitação tem essa exceção, porque, por exemplo, se eu for contratar alguém para dar uma palestra e essa pessoa tiver uma notória especialização, aí eu posso contratar ela, ou talvez, sei lá, um arquiteto que tenha notória especialização e a gente queira o projeto dele. A gente justifica isso. É muito utilizado também para contratação de shows e para eventos de festa do município, porque justamente é quando a empresa ou a pessoa tem uma notória especialização mesmo. E aí, como a Glória comentou lá, a gente tem os tipos de julgamento, né? Que é o menor preço, a melhor técnica e preço e o maior desconto. Claro que para a arquitetura é sempre mais vantajoso unir a melhor técnica com o preço, né? Técnica e preço. Mas, na realidade, a gente vê muito que os editais estão prevendo mais o preço e menos a técnica, né? E isso é uma coisa que a gente tem que estar olhando sempre, estar em contato com a prefeitura e se colocando nesse lugar como futuros arquitetos. Então, as etapas do processo licitatório, eles prevêem, né, o planejamento, a seleção e execução contratual e a transparência desse registro documental, né? Então, essa parte de planejamento é uma das partes mais importantes, que a gente mais gasta energia aqui na Câmara, e que é a parte que eu sou responsável, que é justamente a parte que a gente tem que entender o que nós vamos contratar. Então, se é um projeto, quais são essas especificações, qual que é a melhor forma de contratar, o que vai ser mais vantajoso para o órgão, né? E quais são essas modalidades de julgamento que fazem mais sentido para o órgão em si, né? E aí a gente tem, depois que a gente faz esse levantamento, faz termo de referência, faz o ETP, depois que a gente faz análise de risco, pesquisa os preços, antigamente, na lei antiga, a gente fazia 3 orçamentos
e fazia esse levantamento de custo, né? Hoje em dia, não, a gente tem que procurar outras contratações, procurar outros municípios, saber como que foi essa contratação, para os valores fazerem sentido. A gente tem que justificar muito bem isso, porque para não ficar nem um valor muito baixo, que fique inexequível quando a gente for lançar edital, e nem um valor muito alto, que dê superfaturamento, assim como a prof falou ali. A partir disso, a gente monta toda essa parte documental, passa para o gestor, né? No nosso caso aqui é o presidente da Câmara, no caso da prefeitura, o prefeito, né? E aí ele aprova para a gente dar andamento nessa abertura do processo. É nesse momento que a gente encaminha esse projeto, toda essa documentação, para a parte do pregoeiro, para o agente de contratação, que ele vai examinar, vai ver se está tudo certo, e aí parte para a elaboração desse edital. E aí esse edital, para o arquiteto que vai acompanhar, para as pessoas que vão participar disso, é nosso manual, né? Então, a gente vai entender exatamente o que o município quer, quais são as diretrizes, o que vai, se for um projeto, qual é o programa de necessidade, tudo isso vai estar dentro do edital, junto com o termo de referência. Mas é aí esse momento que é o documento principal para a gente, no caso, atuando fora do órgão, né, como prestadores de serviço. E aí a gente tem esse recebimento da proposta, né, dos documentos de habilitação, mandamos para o jurídico para que ele analise se está tudo dentro da norma, tudo dentro da lei, e aí a gente vai para o julgamento. Esse julgamento, com a lei 14.122, ela muda bastante. Antigamente a gente tinha as concorrências no município, né, então a pessoa tinha que se deslocar e tal, e vir participar da competição no município. Atualmente a gente usa as plataformas, né? O município usa a PLL aqui, e aí acontece como se fosse, quando é, por exemplo, de valor, acontece como um leilão inverso, assim. Você vai jogando teus valores até você ficar em primeiro lugar, né? Tem um período ali para finalizar esse processo. E aí, depois que finaliza, a gente abre para conferir a tua documentação. Essa parte é bem importante, é a hora que o agente de contratação e o pregoeiro vai analisar se todas as demandas do edital estão ali, se você cumpriu com as certidões, se elas estão realmente dentro do prazo, se faz sentido a tua proposta, se ela é exequível, toda essa parte mais esse pente fino é passado nesse momento. É importante a gente falar que essa é o julgamento e tal do processo é uma parte bem importante e muitas pessoas são desabilitadas dessa parte por falta de saber qual é a documentação e tal, ou falta até de anexar os documentos corretos. E aí a gente vai para a homologação, né, e a adjudicação desse resultado. A partir daí não finaliza, né, a partir desse processo, agora a gente tem assinatura do contrato, ou até mesmo a emissão da nota de empenho, se for um contrato assim que você tenha que prestar um serviço contínuo, você assina o contrato por um período de 6 meses, 12 meses. Se não, se for um serviço de entrega direta, aí você só faz a emissão da nota fiscal e do empenho, né? Essa fiscalização técnica, essa nova lei, ela exige que a prefeitura tenha alguém com esse conhecimento técnico. Então, por exemplo, se a gente contrata um arquiteto, nós precisamos de alguém que entenda do serviço para fiscalizar. Então, o que acontece aí também é que, se for algum projeto muito específico e a prefeitura não tiver dentro do corpo dos servidores um arquiteto, aí ela precisa também contratar um arquiteto nessa segunda fase de fiscalização. Então, aqui na Campina, nós não temos, né, um arquiteto, então, em muitos projetos, às vezes, a prefeitura precisa contratar esse arquiteto como fiscal da obra, né. E aí, aqui, após a fiscalização e atestado que está em conformidade, ele vai para pagamento. E aí a gente registra todas essas ocorrências, faz um relatório de tudo, tem o relatório do fiscal, tem o relatório do gestor do contrato, e a gente precisa finalizar, encerrar o processo e arquivar tudo no setor de licitações, né? É exigido que todo esse processo esteja transparente e de fácil acesso para o público
online no portal da prefeitura ou da Câmara. Então, aqui, como que o arquiteto ele pode participar, né? Então, como eu falei, ele pode participar tanto dentro da administração pública como parte, né? Prestando serviço e não somente de projetos, consultorias, mas também a gente tem serviços de plano diretor, que a gente sabe que precisa de urbanista, várias situações. Então, eu trouxe alguns documentos aqui que são mais comuns exigidos. É claro que cada edital vai ter a sua particularidade. Pode ser que o edital exija mais coisas, pode ser que ele passe desses documentos ali que eu coloquei, mas geralmente é uma base que sempre solicita. Então, o registro do CAU ativo, né? CNPJ ou CPF, como eu falei, o CPF geralmente em casos de contratação por inegibilidade, o atestado de capacidade técnica, eles não solicitam um atestado de capacidade técnica. Então, para quem está começando, para quem acabou de formar, é interessante procurar em prefeituras menores, justamente para ter conseguir esse atestado para participar de futuras licitações maiores, né? Então, as certidões negativas, federais, estaduais, municipais, tudo isso tem que estar atualizada e certinha na pastinha para você chegar no dia da licitação e anexar tudo, não ter perigo de perder a disputa por um descuido, né? Então, a tua proposta técnica também você vai ter que estar ligado ali para você conseguir mandar ela no tempo certo e que ela esteja de acordo com os editais, descritivo, metodologia, o cronograma e os valores, e aí você vai escrever a tua proposta, porque que ela é a melhor, né? Eu trouxe alguns sites, porque assim, até falei para a Glória antes, eu posso falar horas e horas, a lei de licitações é muito extensa, é muito mais que só uma aula, né? Se a gente for ficar falando, ela tem várias particularidades e tal, mas eu trouxe para vocês alguns sites que vocês podem acompanhar, né? O Portal Nacional de Contratações Públicas. Aqui vocês podem acompanhar todas as contratações, todos os editais do Brasil inteiro, né? É exigido na própria lei que nós divulguemos os editais e todas as contratações. Logo após finalizar, também vocês vão ter acesso ao processo completo na íntegra. Finalizou, a gente escaneia tudo e manda lá. Aqui eu trouxe no segundo lugar o BLL, é a plataforma que o município de Campina do Simão usa. Eu sei que vários outros municípios utilizam, acho que Ponta Grossa, não vou lembrar de cabeça agora os municípios maiores que utilizam, mas eu sei que ele é bem usual também, e é interessante vocês entrarem ali, porque vocês também vão ter acesso às atas de como que funcionou, como que foi a questão dos valores, como que aconteceu essa disputa. Do CAL eu trouxe porque é interessante, eles sempre divulgam os concursos e editais da área, né, e que são os concursos de cidades maiores, o concurso de projeto, que é os concursos de arquitetura, e também qualquer portal do município, portal de transparência dos municípios, né? Todos eles, a lei exige que todos divulguem em seus portais essas licitações, esses editais. Eu tinha colocado aqui, professora, mas eu não sei se vai funcionar, para eu apresentar para eles como que funciona o Portal Nacional de Contratações. Eu queria mostrar um edital, mas não sei se vai funcionar. Tomara que funcione. Felicidade. Acho que o prof. Renan vai... O prof. Tá mutado. Obrigado. Você precisa compartilhar o site? Isso. Então, a gente vai tirar o slide daqui. E aí eu preciso que você venha aqui embaixo onde adiciona o slide e vai compartilhar a tela. Tem a opção de compartilhar a tela. Aqui, apresentar? Isso. Ok. Acho que... Aqui, não, aqui. Aqui. Aí vocês... Ops, abri errado. Aí vocês me contam se tá aparecendo. Está sim.
Então, acho que é legal mostrar na prática como que funciona para vocês pesquisarem esses editais. Então, aqui no Portal Nacional de Contratação, que eu passei para vocês ali, vocês vão clicar nele e vão em contratações. E aqui a gente tem todos os editais do Brasil, né? Todas as contratações dos órgãos públicos, em esfera estadual, federal, enfim. E aí aqui eu coloquei, por exemplo, o projeto de arquitetura, e a gente consegue ver o que está em aberto para a gente ter uma noção de como que funciona na prática. Então, aqui, ó, contratação de empresa especializada na elaboração de projeto básico e executivo de arquitetura. Então, esse aqui é da Prefeitura de Florianópolis, né? Aqui, quando vocês clicarem no link, ele vai abrir exatamente essa página, que vai falar do edital, né? Esse edital 232/2025. Vai falar o item, vai falar o valor estimado da compra. E aqui em arquivos, vocês conseguem ter acesso ao edital, né? Então, aqui eu abri para vocês verem como é extenso o edital, tá tudo explicadinho, né? Tudo que precisa. E aí eu acho interessante vocês darem uma olhada para vocês verem realmente na prática como que funciona. Então, olha, eles já passam quadro de áreas, tudo que vai ser necessário na elaboração desse projeto, né? Então, achei interessante trazer essa parte prática para que vocês possam estar analisando o projeto básico, que é o projeto da composição de serviços, né? E aí vocês conseguem ir acompanhando. Acho que aqui eu paro de apresentar. E aí eu volto para mim. Ai, que joia, Fran, obrigada. Nossa, e é bacana, né, a gente ter essa noção prática, né, o viés do outro lado, porque às vezes a gente só procura, mas, né, quem organiza, quem faz essa demanda, né, quem tem essa experiência, consegue explicar de uma maneira diferente, né. Fran, quantos mil habitantes tem teu município? Município de 4.000 habitantes, é um município pequenininho. Já trabalha com licitações, né? Sim, exato. Me diz alguns exemplos do que se faz em um município de 4.000 habitantes, só para os alunos terem essa noção, porque a gente tem, por exemplo, só para te situar, a gente tem alunos de São Paulo, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, a gente tem alunos do Rio de Janeiro, tá? Então, só para você entender que a gente tem alunos de capitais, né? Então, para eles entenderem que dá para atuar em municípios menores de uma maneira bem bacana, né? O que vocês já licitaram aí, por exemplo? E como, né? Dá sim, é bem interessante. Aqui na Câmara a gente licitou o projeto de ampliação, né? E aí, importante a gente falar que nós estamos num processo de adaptação também. O município é pequeno, a gente tem um corpo de servidores pequeno, né? Então, nós licitamos a ampliação da Câmara, uma empresa não vou lembrar agora, mas é próxima, não é de Guarapuava. Acho que é Pinhão que ganhou. E aí licitamos também, depois da obra concluída, a empresa também que fez a obra é de Goixim, e aí a gente fez os móveis planejados, uma empresa de Guarapuava ganhou. Então, é interessante ver o resultado ali, porque a gente vê que com essa nova licitação e com esse cuidado maior de fazer o processo correto, as coisas acabam saindo melhor, né? Sendo executadas melhor. Então, a gente tem agora o Tribunal de Contas está exigindo que os profissionais da prefeitura entreguem os projetos em BIM, né? Igual você falou. A realidade do nosso município é que nós temos 2 engenheiros, mas eles têm muita demanda, né? Apesar de ser um município pequeno, nós recebemos muitas verbas de fora, então tem muita obra acontecendo. Claro, nossos engenheiros não dão conta de fazer esses projetos. O que acontece é que a gente acaba contratando esse serviço de fora. E a partir do ano que vem, a gente tem até janeiro para se adaptar, mas a partir do ano que vem vai ser, provavelmente, todos os projetos vão precisar passar por contratação, até essa adaptação e tudo mais. Então,
é uma demanda assim que sempre está acontecendo. Eu vejo que é uma área mais de engenheiros, né? Acho que falta os arquitetos se especializarem mais nessa área de orçamento, mas eu vejo que falta esse olhar de arquiteto realmente para as obras públicas. É muito do que a gente vê. Eu acho que, independente do município que a gente mora, que vocês moram, que nós moramos, a gente acaba enxergando algumas coisas que a gente poderia resolver ali com conforto ambiental, né? Com um luminotécnico talvez diferente, né? Uma ventilação cruzada, coisas nossas, né? De arquitetos. Mas e uma última pergunta, assim, por exemplo, esse processo de ampliação da Câmara, vocês também estipulam o prazo para o licitante cumprir? Vocês colocam, tem que executar em tantos anos, meses ou não? Ou é livre? Tem sim, até porque senão a gente vai ter uma obra que não acaba mais, né? O famoso. Deu uma travadinha aqui para mim. Com essa lei, ela... Oi, travou. Travou sua resposta inteira. Voltou. Onde que parei? Você nem respondeu. Tá, então você falou do cronograma, né? Então a gente prevê em edital esse cronograma físico-financeiro até para a gente ter uma obra que finalize no mandato ou finalize no prazo que a gente pretende. E aí isso tudo é previsto em edital. Caso a empresa não consiga atender, caso a empresa realmente haja de má fé e comece a obra, queira receber e não entregue, a prefeitura pode colocar ela numa lista negra, e aí essa prefeitura não consegue licitar com, essa empresa não consegue licitar com mais nenhuma prefeitura, ou nenhum órgão público. Sai dando golpe na galera, não é bacana, não. Aqui no meu município, da empresa não entregar a rua. Foi feita uma revitalização de uma rua inteira, né, um projeto, fizeram parte dela e ele parou. Então, é ruim para o município, para quem contratou, principalmente para os usuários, né, que são os nossos quem frequenta, quem usa a rua, né. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Novamente, desculpas por não estarmos ao vivo, mas foram motivos de força maior, né? O pessoal está precisando de ajuda. Inclusive, né, se vocês se mobilizarem, existem vaquinhas disponíveis, tá? Para vocês ajudarem de alguma maneira. E é isso. Obrigada para o Fernando, obrigada, Fran. Obrigada pelo espaço, gente. Obrigado, Franciele, obrigado, professora Glória, também. Pessoal, não é porque nós não estamos ao vivo que vocês também não podem enviar as dúvidas de vocês, tá? Então, eu vou estar acompanhando o chat aqui da transmissão ao vivo, vou anotar as dúvidas que vocês tiverem e depois eu passo para a professora Glória também. Se for necessário, a gente traz na próxima aula também para comentar. Ou eu respondo vocês aqui no chat mesmo, tá bom? Então, bom, pessoal, meus mais sincero obrigado pela aula. Franciele, obrigado pela disponibilidade, por estar aqui, ficando muito felizes com a sua presença. E, prof. Glória, até a próxima aula, então. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.